Mateus 22, a parábola do banquete de casamento. Então, vou resumir aqui a parábola, tá? Um rei, ele preparou um banquete de casamento para o seu filho. Uma festa de casamento, né? E aí, quando o banquete estava pronto, ele mandou seus servos, né? Servos porque assim, se é um rei tem servos, né? Empregados, muitos empregados para fazer tudo, né? Mandou os empregados chamarem os convidados, avisar, né, que o banquete está servido, né, que está pronto. Mas os convidados se recusaram a ir. Aí o rei então enviou outros servos para chamar mais uma vez esses convidados e enfatizar mais, né, que o banquete está pronto, que os bois já foram abatidos, né? Os bois e os novilhos gordos foram abatidos e está tudo pronto, né? Tá enfatizando aí um pouco mais aí sobre o banquete, mas esses convidados eles se recusaram aí. E eu vou ler aqui, ó. Mateus 22, versículo 5. Mas os convidados não lhe deram atenção e foram embora, um para a sua fazenda, outro para os seus negócios, tá? Preferiram dar atenção mais aos seus negócios. Outros ainda agarraram os mensageiros, ou insultaram e mataram. Olha só, que crueldade, né? Aí o rei ficou furioso, né, com essa conduta, porque ele está convidando, né, e as pessoas, além de se recusar, ainda mata, né, os mensageiros, maltrata, mata. Então ele enviou suas tropas, exércitos, para acabar com esses assassinos, acabar com aqueles que mataram, né? E incendiou a cidade deles, né? Aí então, o rei ele mandou seus servos então falou para eles: convidem então qualquer pessoa que você vê aí na sua frente, convida eles para essa festa. Pode ser bom, pode ser mal, você nem conhece, mas convide eles. E aí o salão ficou cheio, né? Mas presta atenção, convidou, né? Convite, tá? Convida, então, outras pessoas. E aí, então, o salão ficou cheio, só que aí uma pessoa chamou a atenção do rei, né? Porque tinha um homem, que ele não estava vestido adequadamente para essa festa. Aí o rei perguntou para ele: por que você não está vestido de acordo com a festa, que é uma festa de casamento? E esse homem, ele não soube responder. O versículo é assim: o homem não teve o que responder. Em outra versão está escrito assim, que ele emudeceu, não teve palavras, não teve resposta. E aí o rei mandou pegar esse homem, amarrar ele, lançar ele para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, só ler a parábola fica meio difícil assim de entender, né? Nossa, uma festa de casamento, os convidados não querem ir, chamou outras pessoas desconhecidas, e só porque tinha um homem que não estava vestido, ele tem que ser punido dessa forma? Se você ler só a parábola assim, é difícil de entender mesmo, né?
Então hoje é diferente eu ler Mateus depois de eu ter lido tudo. Essa passagem aqui e outras, né? Eu tenho um entendimento maior depois que eu li o Velho Testamento, né? É bem interessante isso. Então esse rei aqui é Deus e o filho, né, é Jesus. E essa festa que Deus está preparando com tanto cuidado aqui, e essa parábola já começa assim que para avisar os convidados. Que convidados são esses, né? A parábola não começa com o rei pensando quem são os convidados. Não, já está falando que já tem os convidados, né? Esses convidados é o povo judeu, né? O povo que lá no começo, né? Povo aqui, ó, aqui do comecinho. Deus chamou uma vez, se recusaram. Deus chamou outra vez e eles estavam mais preocupados com os negócios deles, né? Então, se esqueceram de Deus, né? As coisas que eles estavam conquistando, porque os judeus, eles cresceram muito financeiramente, né? Porque eles eram inteligentes, sábios, né? Sabiam lidar com os negócios, né? Então, tinham muitos rebanhos, tinham fazendas, né? Plantações. Então, isso daí ficou mais... Eles ficaram mais preocupados com os negócios, né? Se esqueceram de Deus. Não quer saber, não quer nem saber. Até se irritaram com esse convite, com as pessoas que iam lá convidar, eles chegou até matar, sabe? Para de... Não quero ir nessa festa, mato você logo, para de ficar me chamando para isso. E eu lembro dos profetas, né? Que eles anunciavam as coisas de Deus e eles foram mortos, né? O povo de Deus não queria ouvir eles, né? Então Deus mandou destruir, né, a cidade deles, que é o que aconteceu, né? Destruir tudo. E aí Deus mandou chamar, então, chama outras pessoas estranhas, bons, mas convida, né? Convida. Então, essa palavra convidar é importante. Convidar não é pegar a pessoa e pum, jogar ela na festa e ela não sabe o que está acontecendo, né? Quando vem um convite, explicando ali o que é, né? A pessoa vai ler, vai, né? Se ela quer ir ou não, né? Já vem falando ali o que é, que festa que é, né? Hora, né? Então, essa palavra é importante. Então, Deus convidou, então mandou os servos convidar outras pessoas. Que somos nós, eu, você, qualquer um aí que não é judeu, né? Só que aí tinha uma pessoa lá que não tá com traje. Ela recebeu o convite. Por que ela não está com o traje correto? No primeiro momento, lendo aqui, dá a impressão que é por causa da roupa, né? Mas não é a roupa. Deus não está vendo a roupa, exatamente a roupa. Mas assim, quando você recebe um convite, você se prepara para aquilo. Então é sobre isso. Por isso que Deus pergunta, por que você não está com a roupa, né? Porque a pessoa pode responder, é porque eu não tenho condições, né? Eu não tenho dinheiro para comprar uma roupa. Mas aqui o homem, ele não tem o que responder. Eu acho muito interessante isso aqui, a pergunta e a resposta desse homem, né? Ele não teve resposta. Então isso aqui me chamou muito a atenção, esse homem não ter o que responder, porque a gente
Pode ter acontecido qualquer coisa, você tem que ter um argumento, né? E esse homem, ele não teve nenhum argumento para falar, né? Então ele foi lançado para fora, na escuridão. Então isso me chamou a atenção, né? Essas pessoas que Deus convidou, que somos nós, que não somos o povo judeu, a gente tem que estar consciente das coisas que a gente faz. Então Jesus está contando essa parábola para falar do reino dos céus, que vai ser assim. Então é muito forte, né? A gente tem que estar consciente, isso que me veio. A gente tem que estar consciente das coisas. Porque isso aqui do rei, né, que seria Deus, perguntar, fazer essa pergunta, né, para esse homem: por que você não está vestido? Porque os servos, eles não pegaram assim a pessoa com força, né, ó, não obrigou essas pessoas a estarem ali. Elas receberam um convite. Elas escolheram. Elas não eram obrigadas a estarem ali, né? Mas se elas escolheram, né? Não é assim, sem saber de nada, cair de paraquedas, né? As coisas de Deus é muito perfeito. Deus é justo. Não é bagunçado. Aqui nesse mundo sim, é uma bagunça, mas no reino dos céus não existe bagunça. É justiça perfeita. Aí no final diz assim, versículo 14: pois muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então, as palavras-chave aqui dessa parábola, né, que ficou assim para mim, é as palavras-chave: convite, né? Convite. Não é obrigação, não é obrigado, é um convite. E muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então é isso, um grande abraço, Deus abençoe, até a próxima.